E, meus amigos, o BAP tomou uma atitude importante aí nos bastidores. O clima no mercado do Flamengo esfriou por conta dos jogos decisivos aí da Libertadores e também jogos importantes do Brasileirão. E, segundo aí o Pablo Rua, a orientação de silêncio partiu diretamente do BAP e foi repassada a todos os setores da diretoria. Depois das recentes negociações frustradas, a ordem agora é trabalhar com calma e exposição zero. Mandou geral calar a boca, ficar quieto, não falar nada quando for qualquer situação de negociação, apostando no elenco e nas peças que já estão à disposição, mas querem exposição zero até mesmo. Olha, eu estou percebendo isso, não se falou mais nada. Saiu na Rússia que o Flamengo segue tentando contratar o Luiz Henrique. O Flamengo segue se movimentando, não vai parar, aguardando, óbvio, o jogo de amanhã e os próximos passos aí do Brasileirão, mas está trabalhando em silêncio, isso é determinação do BAP, para não ficar conversinha chegando em jogador no elenco atual, para não ficar tendo essas situações todas, tá? Então, isso aí a gente percebe claramente que está acontecendo, tá? O Leonardo Jardim também foi orientado a não fazer novos pedidos públicos por reforço. Eu falei para vocês que isso tinha incomodado, que não caiu bem na diretoria, ficar na coletiva cobrando reforço, algo que havia gerado incômodo internamente. Eu trouxe essa informação para vocês. A partir disso, a orientação passou a ser o silêncio absoluto entre a diretoria e a comissão técnica. A ideia, claro, primeiro, resolver a Libertadores. E também o brasileiro, tá? O brasileiro também. Querem cada vez mais buscar essa liderança. Flamengo avançando contra o Cruzeiro. O clube deve voltar ao mercado com mais intensidade, priorizando as posições indicadas pela comissão técnica, meia, atacante e ponta. E aí, quanto menos aparecer, melhor, né? A gente espera que o Flamengo consiga aí as suas contratações e tem que evitar mesmo. Quanto menos exposição, melhor, até mesmo para quem está lá no elenco. Flamengo é o clube da Série A com o maior aproveitamento em jogos de mata-mata de competições internacionais no século. Que loucura! Vamos com esse número aí para o jogo de amanhã. Flamengo tem 58,1%, tá? Maior aproveitamento em jogos de mata-mata neste século, 58,1% de aproveitamento. Fluminense, olha só, impressionante isso aqui, hein? Essa vitória do Fluminense em cima do Palmeiras deixa eles fortes para o jogo contra o Rivadavia. Joga com o Rivadavia hoje. Se passar, a chave de lá está muito fácil, ainda mais se o Palmeiras não passar do Cerro. A chance de acontecer uma final Fla-Flu, ela é enorme. Enorme. O Flamengo passando do Cruzeiro, a chance é enorme, tá? E o Fluminense é muito forte, hein? Em mata-mata. A chance de acontecer essa final é enorme. Palmeiras 55,3%, Atlético Paranaense 53,5%. Mas o Flamengo é realmente colossal. É o clube com o maior, da Série A, com o maior aproveitamento no mata-mata. E falando disso, tem um jogo amanhã, né? A gente tem aqui o Flamengo com um bom caminho pela frente na reta final do Campeonato Brasileiro, considerando aí os jogos também já previstos no calendário do duelo atrasado contra o Mirassol. Além da Libertadores, a gente fala dessa questão também do Brasileiro, dos próximos passos do Brasileiro. Serão aí 16 partidas restantes, sendo 10 no Maracanã e apenas 6 fora do estádio. E o Flamengo tem um ótimo desempenho no Maracanã, que vale inclusive para o jogo de amanhã, né, também. Então, o Flamengo aguarda o duelo aí, a data do duelo contra o Mirassol, mas olha os jogos do Flamengo fora de casa, por exemplo. A gente tem 10 jogos em casa e 6 fora. E em casa a gente tem a decisão da Libertadores e mais 10 do Brasileirão. Então, o caminho do Flamengo no Brasileirão é muito bom, tá? Cruzeiro e Flamengo, olha, repeteco aí, 22/8. Remo e Flamengo, 6/9. Santos e Flamengo, 7/10. Bahia e Flamengo, 18/10. Palmeiras e Flamengo, 22/11. Coritiba e Flamengo, 29/11. Tá? O Flamengo já pode chegar lá na liderança, se bobear até abrindo, se Deus quiser, né? Tem o Vasco e Flamengo, 28/10 também. Confronto terá mando de campo do Vasco, mas a tendência é que seja realizado no Maracanã. Então são 7, né? 7 jogos aí fora de casa. Né? O Flamengo tem essa reta final com forte presença diante da torcida,
como tem também na Libertadores por ter feito a melhor campanha, o que aumenta a chance de chegar num eventual final. Pensou com o Fluminense, com o LDU, quem que pode ser? Vamos falar aqui agora do Samuel Lino, é o primeiro jogador do Flamengo a alcançar um duplo-duplo na temporada, hein? Olha só, ele vive essa fase aí iluminada, tá arrebentando, gol marcado diante do Mirassol. Nesse gol aí, inclusive, ele chegou a 10 gols e 15 assistências. Loucura, né, cara? Tá jogando demais o Samuel Lino. Nossa. E alcançou esse duplo-duplo, marca atingida quando um jogador registra pelo menos 2 dígitos em 2 estatísticas diferentes. Nesse caso, gols e assistências. Cara, monstruoso o Samuel Lino, hein? Eu falei pra vocês ontem que se o Flamengo for campeão da Libertadores, tem tudo pra ser o rei da América, tá? Ele ou o Pedro. Esses números reforçam esse grande momento e que ele vem também ganhando cada vez mais protagonismo no setor ofensivo da equipe. Teve muita gente reclamando da contratação, foi cara realmente, mas olha, não é à toa que ele estava no Atlético de Madrid, não é à toa que estava na Europa, estava jogando uma grande liga, jogador de muita qualidade e uma baita contratação. Ah, foi uma pena o Flamengo não perceber enquanto ele estava aqui, deixar embora para depois trazer mais caro. Tudo bem, faz parte, são negócios, futebol. O mais importante é o seguinte, o Flamengo foi lá, pagou caro, mas ele vai se pagar. Como também o Paquetá. A ele. O Paquetá também, gente. O Flamengo pagou 42 milhões de euros. 42 milhões de euros. Caríssimo, óbvio, a maior contratação do futebol brasileiro, sul-americano. Só que já está se pagando. Está sendo importantíssimo na competição mais importante que é a Libertadores, no brasileiro também. Ou seja, se eles se pagarem, tá ótimo. Essas 2 contratações, e vale a gente dizer, já foi no passado o Samuel Lino, mas esquece. Estão vingando agora. O Samuel Lino tá vingando para valer. Chegou a ser convocado no passado, ok, mas tá vingando para valer mesmo agora. O Paquetá tá vingando já, né, já no primeiro ano. Mas essas 2 contratações, a gente está falando de quase 70 milhões de euros. Quando você tem essas 2 contratações com números impressionantes e vingando, olha, isso mostra que gastar dinheiro e gastar bem gasto também é importante. E nesse caso aí, o Paquetá teve muita gente falando, muito falatório, o Samuel Lino também, mas esse dinheiro foi bem gasto. Tenho que rir, né, cara, dessa probabilidade, dessas chances do Brasileirão que a UFMG fez. Ah, mas é porque o Palmeiras já jogou e já ganhou. Mas olha o caminho do Flamengo. A gente já falou aqui do caminho que o Flamengo tem na temporada, no restante do Brasileirão. O Flamengo tem praticamente 10 jogos em casa no Maracanã. Um é com o Vasco, o mando deles, mas é no Maracanã, provavelmente. E aí, eles colocam o Palmeiras ainda assim com mais chance que o Flamengo, 43,7. Ah, é um pouquinho menos, um pouquinho mais só, o Paparazzo. Tudo bem, mas é inadmissível. O Flamengo tem mais saldo. Se o Flamengo ganha o seu jogo atrasado, ele passa 5, 6 gols de saldo. O Flamengo tem mais saldo que os caras. Tem o mesmo número de vitórias se o Flamengo ganha o jogo atrasado. Ah, mas é por causa do jogo, Paparazzo. Aí se o Flamengo ganhar, aí tudo bem, o Flamengo vai para 47, o Palmeiras fica com 41, uma coisa assim. Ainda assim, gente, deixa rolar. Todo ano eu tô acostumado com isso. É impressionante, tá? É impressionante. A gente já tá acostumado com isso. Ano passado era o Palmeiras com maior probabilidade um tempão. Agora continua, mesmo o Flamengo ganhando. Eles não analisam a fase dos times. Não estão analisando a fase que o Palmeiras está e a fase que o Flamengo está. O jogo do Palmeiras e o jogo do Flamengo. O que o Flamengo está jogando. Isso pode mudar? Pode mudar. E aí a gente tem que reanalisar isso depois. Mas nesse momento, o Flamengo... Ó, o Otinho chegou. O Otinho chegou, já tá batendo na porta aí. Oi! Oi! Tudo bem? 43,7 pro Palmeiras e 43 pro Flamengo, tá? Então o Palmeiras enfrenta a fase ruim e os caras mesmo assim mantendo o Palmeiras na frente. Flamengo aí tem o Cruzeiro na Libertadores, o Palmeiras tem o Cerro. E aí a tendência, tá, é que com o jogo atrasado o Flamengo chega à mesma pontuação do Palmeiras e aí o campeonato
tem um caminho um pouquinho melhor pro Flamengo. Os caras estão analisando que o Palmeiras ainda tem mais chance. Tá bom, beleza. Eu gosto é assim, amostradinho. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!